Salve, salve família tricolor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área para falar com você a respeito do São Paulo, notícias importantes do duelo contra o Juventude, o São Paulo que recebe o Juventude neste domingo às 6 horas da tarde pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este vídeo é um vídeo de pré-jogo para deixar você, torcedor, informado. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Nós vamos conferir agora as informações de São Paulo e Juventude pelo Brasileirão. O São Paulo que tem pelo menos 72% de aproveitamento no Morumbi. Foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mais uma vez o São Paulo tenta dar a volta por cima na competição. Foram 2 derrotas seguidas nos últimos 2 confrontos, contra o Botafogo fora de casa e contra o Palmeiras jogando no Morumbi. Os próximos 2 jogos do São Paulo serão muito difíceis também. São 2 jogos fora de casa, um duelo contra o Atlético Goianiense e contra o Atlético Mineiro. Então o São Paulo precisa muito da vitória contra o Juventude, porque os 2 próximos confrontos são difíceis. Nesse meio tempo, o São Paulo vai ter o confronto pelas oitavas de final contra a Universidade Católica, o jogo fora de casa. Então o São Paulo precisa da vitória contra o Juventude para manter um pouquinho mais de paz ali na tabela do Campeonato Brasileiro. Até o momento o São Paulo ocupa a 9ª colocação, tem 18 pontos o São Paulo, já o Juventude é o lanterna. O Juventude que quase não venceu, né? Tem 2 vitórias apenas, uma contra o Avaí jogando fora de casa e a outra contra o Fluminense jogando na casa deles, né? Em Caxias do Sul. Então as informações são importantes para você e nós vamos conferir uma provável escalação do Rogério Ceni. Pensando em dar um pouco mais de descanso para o time do São Paulo, eu esbocei aqui uma escalação. Não é aquela do Rogério Ceni, é uma escalação minha, mas eu acredito que esse time poderia vencer o Juventude com tranquilidade, pensando em dar descanso para os atletas. Lembrando que o São Paulo teve 2 confrontos difíceis contra o Palmeiras, tanto na segunda-feira pelo Brasileiro como na quinta pela Copa do Brasil. No último jogo do Brasileiro no Morumbi, após a partida contra o Palmeiras, o Rogério tinha deixado em xeque se escalaria o time titular na quinta-feira pela Copa do Brasil ou se não escalaria. Houve uma conversa entre o técnico e os jogadores e eles acabaram entrando em comum acordo. O São Paulo entrou titular na quinta-feira e venceu o jogo contra o Palmeiras. Muito importante também a vitória pela Copa do Brasil. Agora o São Paulo pode sim se dar o direito de poupar alguns jogadores, principalmente o Caleri, que é o atacante ali que morre sozinho no ataque ali do São Paulo, né, jogando ali na frente. Para isso eu vou deixar aqui uma escalação e eu vou compartilhar com você. Então, para mim aqui, Jandrei é o goleiro, não dá para descansar goleiro. Jandrei precisa jogar cada vez mais para melhorar, né? Miranda, Léo e Diego Costa, o trio de zaga. Lembrando que o Arboleda sofreu lesão, passou por cirurgia na sexta-feira, já deve ter alta neste sábado. Então, Léo, Miranda e Diego Costa, Pablo Maia, Igor Gomes, Rafinha e Wellington. André Anderson, Rigoni e Luciano. Eu colocaria o São Paulo no 3-5-2, daria um pouco mais de liberdade ao Rigoni e ao Luciano no ataque, sem ter que voltar para marcar lateral, sem ter que voltar para marcar volante, e daria também oportunidade para o André Anderson. Assim descansaria Reinaldo, Patrick e Caleri, além do Nestor. Então seria um time interessante para ver dentro de campo. Lembrando que alguns jogadores vêm atuando bastante e o Miranda vai ter novas oportunidades. Agora vai ter que ser o xerife ali da zaga ao lado do Diego Costa e do Léo. Esse seria um bom time para mim para escalar contra o Juventude, pensando no jogo da Universidade Católica que acontece no Chile. O São Paulo visita a Universidade Católica pelas oitavas de final na próxima quinta-feira. Depois o São Paulo tem o jogo contra o Atlético Goianiense, aí tem o segundo jogo da Copa Sul-Americana no Morumbi contra a Universidade Católica, visita depois o Atlético Mineiro e aí depois tem o confronto contra o Palmeiras, o segundo jogo da Copa do Brasil. Então serão duelos difíceis daqui para frente. O São Paulo precisa fazer um bom planejamento para ter todos os atletas à disposição e tomara que o São Paulo não sofra com a urucubaca, né, que vem dando aí nos atletas do São Paulo. Só nesta temporada ficaram fora do São Paulo por lesão grave. O Caio, servindo a seleção sub-20, que teve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho. O Luan
Luan, que machucou o adutor da coxa, teve uma avulsão músculo-tendínea, né, que acabou deslocando ali o tendão do osso e passou por cirurgia. O Arboleda, no último jogo contra o Palmeiras, que teve aquela entorse no tornozelo, tendo também uma fratura e rompendo os ligamentos do tornozelo, também cirurgia fora da temporada. E o Gabriel Sara, que já havia se machucado há algum tempo, também tornozelo, e ficou pelo menos já 3 meses fora, né? Tá voltando agora a correr no gramado, mas ainda vai demorar muito. A fisioterapia deve atrasar mais um pouco aí o Gabriel Sara. Além disso, o Alisson, que teve uma entorse no joelho, e também o Colorado, que teve um estiramento no músculo da coxa. Então, todos esses atletas fora. Thales Costa também por pancada e no tornozelo, acabou também ficando fora, jogando pela Sul-Americana. Então, vários atletas do São Paulo fora, né? Todos esses aí são desfalques do tricolor. É importante, né? Ainda Nicão também fora, problema de tornozelo. É importante a gente ressaltar a rodagem desses atletas precisa acontecer, mas tem que ser bem planejado, né? O São Paulo jogando no Morumbi, 72% de aproveitamento, pode sair vitorioso contra o Juventude. Tomara que não haja problema de arbitragem. O São Paulo vem sempre sofrendo com a arbitragem, e a gente vai conferir aqui a escalação de árbitros aí para esta partida, conforme os dados aqui da CBF, tá certo, galera? Então, cbf.com.br, escala de arbitragem, você entra no jogo do São Paulo e confere as informações. É o jogo de número 133, que acontece no Morumbi neste dia 26/6/2022, às 6 horas da tarde. O árbitro principal da partida, o André Luiz de Freitas Castro, ele é de Goiânia. O árbitro assistente número 1, Bruno Rafael Pires, também Goiânia, FIFA. O árbitro assistente número 2, Fabrício Vilaninho da Silva, também de Goiânia, também árbitro FIFA, os dois bandeiras, né? O quarto árbitro, Wilbert Estevam da Silva, de São Paulo, e o árbitro de vídeo é o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. Estará no AVAR o Flávio Gomes Barroca, também Rio Grande do Norte, e o observador de VAR, aí José Alexandre Barbosa Lima, do Rio de Janeiro. Vamos ver, né, se não vai ter nenhum problema de arbitragem contra o São Paulo. O São Paulo tem um poder de bastidor muito ruim, vem sempre sofrendo com a arbitragem. Tomara que não haja nem favorecimento ao São Paulo e nem ao Juventude. Informações do treino do São Paulo e também da reapresentação. Os atletas se reapresentaram na sexta-feira após a vitória no Clássico Choque Rei pela Copa do Brasil. E o Rogério Ceni fez 2 treinamentos. O primeiro, que envolvia um coletivo de 11 contra 11, ajustes táticos dentro de campo, e também um treinamento de finalização, que envolvia os laterais, os atacantes e os meios campistas. Aí, categoria de base, né, sub-20, alguns atletas do sub-20 estiveram ali dando apoio, né, ajudando aí no treino, fizeram parte do treinamento do Rogério, e os jogadores que atuaram por mais tempo contra o Palmeiras ficaram fazendo um treinamento diferente, né? Teve uma corrida leve no gramado e alguns trabalhos ali de recuperação, de trabalho regenerativo da musculatura aí dos jogadores do São Paulo. Seguem fora todos esses que eu falei que estão por lesão. O São Paulo não tem nenhum jogador em suspensão, tem jogadores pendurados, né, que se tomarem o terceiro cartão amarelo vão ser suspensos, mas não tem nenhum suspenso. Voltou para o São Paulo o lateral Moreira, que foi diagnosticado com uma amidalite, estava servindo a seleção de Portugal, né, sub-18, e ele acabou voltando para o tricolor, já foi substituído lá pela seleção, deve ficar à disposição assim que melhorar, né? Então, infelizmente, aí o jogador foi acometido com esse problema. As informações aqui do São Paulo Futebol Clube, vamos conferir a tabela agora para deixar você informado. O São Paulo segue na 9ª colocação com 18 pontos, tem 13 jogos, aí 4 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 18 gols marcados, 15 gols sofridos, tem o saldo de 3 gols. O Juventude segue na última colocação, é o 20º na zona de rebaixamento,
tem pelo menos 10 pontos, 13 jogos, tem 2 vitórias, uma contra a Fluminense e a outra contra o Avaí, tem 4 empates, 7 derrotas, 12 gols marcados, 24 gols sofridos e tem um saldo negativo de 12 gols. Então, para o São Paulo é um jogo importante, o São Paulo pode vencer o Juventude com tranquilidade, tem o apoio da torcida e precisa também aí o São Paulo ter um pouquinho mais de coerência, mais de competitividade para conseguir vencer esses jogos. O São Paulo teve empates e aí derrotas muito importantes, mas por conta de problemas do próprio time, né? O próprio São Paulo perde, né, o jogo que tá ganho, né? Foi assim contra o Palmeiras, o São Paulo saiu por muitas vezes à frente do placar e acabou levando o empate. O São Paulo que não joga o segundo tempo, né? Então precisa de mais atenção. Os próprios atletas precisam entrar com mais competitividade dentro de campo, mais atento, mais ligado. Foi isso que o Rogério Ceni falou na última entrevista coletiva e também nos vídeos de bastidores da SPFC TV. O São Paulo publicou esse vídeo e o Rogério falando sobre isso, sobre competir até o final, sobre lutar pela bola até o final, sobre não desistir, né? Não parar de lutar enquanto o árbitro não apitar o final da partida. Então é importante para o tricolor para não sair na frente do Juventude e depois tomar o gol de empate. Assim como foi com o Ceará, né? Assim como foi com o Palmeiras, que São Paulo acabou tomando a virada. Fora de casa, São Paulo fez isso contra o Corinthians, contra o Fortaleza, contra o Avaí. Então, São Paulo precisa jogar os dois tempos com muita atenção para vencer a partida. Eu volto no domingo para deixar você informado, para falar com você após a partida, para trazer análise do jogo, né? Então vai ter aqui um vídeo de pós-jogo após São Paulo Juventude pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela sua presença aqui no Turbina Tricolor. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e deixa o seu like aí para fortalecer aqui o canal do Turbina. Compartilhe o vídeo com seus amigos e se valeu a pena para você, deixa aí o seu comentário. É importante para nós. Eu acredito na vitória do São Paulo por 3-1 neste jogo. Vamos juntos, São Paulo. Mais uma vez aqui o São Paulo, o Tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve o Tricolor paulista. Um forte abraço. Valeu.